A gente tem algumas referências aqui. A gente vai discutir um pouco em relação ao exercício para hipertensão. Eu fiquei de me apresentar, né? Aí o Anderson falou em relação ao currículo. Para mim, o que eu tenho mais importante aí do currículo é que eu sou professor de educação física, questão de mestrado, doutorado, até ele tinha falado antes, e o que importa é tentar dar uma aula boa. Então, a questão do título em si não é o que mais importa, né? Mas a gente tem um grupo aí de pesquisa na parte de esporte e exercício, que agora a gente está fazendo de forma remota. Quem tiver interesse em participar também pode participar, de todo o Brasil. A gente tem 10 anos na área de gestão. Eu sou nascido e criado em Sweet River, que a gente chama aqui Rio Doce, aqui em Pernambuco. Sou torcedor do Náutico. Quem não conhece, conheça, que é um dos melhores times aí que a gente tem no mundo. Foi eleito aí por mim. E eu tenho como meta aí construir uma família feliz, ter a valorização da área, que eu estava debatendo agora com o Anderson, a questão da união em si, e ver o Timbuzinho campeão brasileiro, que esse ano talvez vá, né? Agora da Série B que da Série C foi mais fácil. Ficou mais fácil, não tem o Ceará, né? Vai ficar mais fácil. Não, o Ceará tá bem. Ganhando do esporte, eu já gostei do time. Pô, pode ser Fortaleza, Ceará. Tirando o esporte, já dando lapada, agora eu não gostei que ele abriu para o esporte, mas beleza. Em relação à hipertensão em si, primeiro a gente tem que ter ciência de um ponto, que para a gente ter a classificação de hipertenso em si, você precisa ter níveis elevados sustentados. Então, isso que está em vermelho aí é o que é importante. Uma pessoa ela pode ter uma pressão arterial elevada, ela ser diagnosticada como isso, aquela pessoa tem pressão arterial elevada, mas não necessariamente ela pode ser classificada como hipertensa. Ela precisa ter momentos distintos. Esse é um ponto importante para quem trabalha com esse determinado grupo, visto que a hipertensão ela é multifatorial. Então, você, personal, você, professor de educação física, que pretende trabalhar com hipertensos, você tem que ter ciência de que controlar o exercício propriamente dito apenas é uma abordagem, é uma intervenção extremamente limitada. Então, se você pretende trabalhar com hipertensos, você precisa sim controlar todos os fatores intervenientes, que a gente tem vários. A gente tem o fumo, a gente tem o próprio comportamento sedentário, que hoje a gente já está vendo uma divergência em relação ao nível de atividade física e comportamento sedentário. Você pode ser fisicamente ativo, mas tem um alto nível de comportamento sedentário, exposição a computador, videogame, entre outros. Isso repercute diretamente no nível pressórico. O nível de estresse, a gente está passando por um processo de pandemia agora. Você precisa estar antenado a isso, porque isso pode ter picos pressóricos com o seu aluno, e a partir disso você precisa controlar. A alimentação é crucial, você precisa ter um controle paralelo aí com o nutricionista, para ter um controle maior em relação aos níveis pressóricos dos seus alunos. A obesidade, né, a gente está vendo de uma forma geral, não só relacionada à hipertensão, até o próprio Covid, né, a correlação do fator de risco da obesidade em relação a o que isso repercute negativamente na saúde, naquelas pessoas que têm o Covid, e na alimentação relacionada até o consumo de sal, especificamente. Então, ciente disso, você precisa controlar os fatores se você quiser ter resultados bons relacionados aos seus alunos hipertensos. Então, a gente já começa a ver, essa é uma das referências que a gente tem clássicas, publicado no The Lancet, mostrando que a correlação em relação à idade e aos níveis pressóricos. Então, de antemão, a gente publicou até um artigo ali relacionado a... Esse artigo aí foi um aluno meu, na época ele era da iniciação científica, fazia iniciação científica comigo, hoje está no doutorado, o Alisson, onde a gente observou que, independente dos níveis de obesidade, os homens em si, eles têm uma pressão arterial maior do que as das mulheres. Notem aí que, em relação ao índice de massa corporal, esse diferença cintura não tem diferença significante, mas mesmo assim os meninos e os adolescentes, eles têm uma pressão arterial maior. Isso está relacionado principalmente relacionado aos hormônios sexuais. As mulheres em si, os hormônios sexuais femininos, eles têm uma correlação direta com a endotelina. Quanto maior os hormônios sexuais femininos, menor a liberação de endotelina 1. Endotelina ela é vasoconstrictor,
fazendo com que os hormônios sexuais eles estão agindo aí nas mulheres como fator de proteção. Tanto é que aí, nós homens temos um fator de risco maior, o simples fato de ser homem, e quando as mulheres entram no processo de menopausa, elas começam a ter um fator de risco maior. Contudo, a gente tem um processo aí nas mulheres de angiogênese, né, formação de novos vasos, e diminui um pouco essa chance de ter essa morte súbita relacionada aos picos pressóricos. Já os homens não, a tendência é que, a depender que se tiver um mal súbito, se for jovem, normalmente ele é fulminante aí para os homens. Tanto é que você vê pessoas jovens, homens jovens tendo infarto fulminante. Pessoas de mais idades, normalmente você pode até conhecer pessoas que tiveram infarto, mas não chegaram a ser fulminantes justamente por causa desse processo. Então, para quando a gente vai levando para a parte prática, né, do trabalho com hipertensos, a gente tem as medidas da pressão. A gente pode fazer a medida de várias formas, certo? O método que a gente tem, o padrão ouro, é o método intra-arterial, que é esse método justamente aqui à esquerda. Só que a gente tem, esse é o método padrão ouro, mas é um método invasivo, a gente não vê tem inclusive muitas pesquisas relacionadas a isso. Então, a gente tem a fotoplastimografia, né, que a gente chama de finomíter, aqui na faculdade, na UPE a gente tem. A gente tem um mapa, né, que faz a medida da PA durante 24 horas, normalmente os médicos eles avaliam dessa forma. E a gente tem um método auscultatório, que ele está muito mais próximo da gente, né, do personal em si, e os monitores digitais. Esse de punho eu não aconselho muito, mas esse de braço ele é validado, ele é bem fidedigno, tanto é que eu usei ele no mestrado e a gente vem fazendo aí algumas pesquisas usando também. Então ele é bem fidedigno. Então para o personal, se você quiser fazer o controle fora de casa e monitorar, você pode utilizar o digital. Dentro das academias, se for durante o exercício ou muito próximo disso, utiliza o auscultatório aí, compra um tensiômetro, um estetoscópio bom, porque é de suma importância que você faça essa avaliação. Então, assim como eu falei, o método intra-arterial padrão ouro, né? A gente tem a fotoplastimografia, que ela tem uma forte correlação com o método padrão ouro, né? Só que quando a gente pega o finomíter, que ele é caro, né? Essa fotoplastimografia com o auscultatório, ele tem uma boa correlação. Então, você, personal, pode continuar utilizando a fotoplastimografia, ela tem uma boa fidedignidade e você utilizar esses dados aí, inclusive para trocar ideias aí com os seus médicos, enfim, com o médico do seu aluno, nesse sentido. Quando a gente vai pegar a diretriz de hipertensão, a gente tem um protocolo a ser seguido, certo? Então, normalmente a gente faz 3 medidas, a gente exclui a primeira medida e faz a média das 2 últimas. É uma coisa que eu também não vejo muito nas academias. Se você tem um aluno hipertenso, né, tenta fazer o protocolo que tem na diretriz. Até porque, quando a gente vai avaliar os artigos, isso repercute diretamente. Esse foi um artigo publicado por nós, né? Aí, isso foi no meu tempo de mestrado, que a gente avaliou que quando a gente não tem uma rigorosidade, isso foi uma revisão sistemática, quando a gente não tem uma rigorosidade metodológica, a gente normalmente tem valores pressóricos mais elevados encontrados. Depois a gente foi lá e fez essa pesquisa direta, né? Esse aí foi um artigo que a gente publicou no Journal of the American Society of Hypertension, onde a gente fez uma avaliação se essa forma de medir a PA ela poderia sim repercutir nos valores pressóricos, e foi justamente isso que a gente observou. Quando você utiliza a média das 3, você já tem uma diferença significante do que utilizar a média das 2 últimas. E por que a média das 2 últimas? Porque essa primeira medida, normalmente a pessoa chega mais nervosa, né? Mesmo dando os 5 minutos de intervalo, chega mais nervosa e tudo mais, isso pode repercutir no valor. E a partir daí, você vai ter um valor que não seria coerente para aquela pressão de repouso. Então, se você pretende trabalhar com a galera aí, né? Se você pretende trabalhar com a galera, tenta controlar a pressão de forma mais coerente, mais fidedigna. E isso pode repercutir. Se a gente for puxar para a pesquisa, pode ver, ó, realizando uma medida só, a gente teria uma prevalência de 18,6 de pressão arterial elevada. Quando a gente faz 3 excluindo 1, a gente cai para 8,6. Isso é uma diferença muito grande
simplesmente pelo fato de não ter uma rigorosidade metodológica na medida da PA. Então, está trabalhando com hipertenso, segue a diretriz, porque isso repercute diretamente no valor encontrado, até para que você discuta de forma mais coerente com o médico. Isso, quando a gente faz a medida em momentos distintos, já cai de 8,6 para 2,7 para os rapazes e de 4,6 para 0,8 para as moças. Então, isso já tem uma repercussão direta só pela medida. Ou seja, galera